De Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz de Yeshua, Hamashia, o nome de Jesus Cristo em hebraico. Muitos também falam Yahoshua, que é o nome que depois foi abreviado para Yeshua, transliterado para o grego Jesus, pois para o latim Jesus, certo, irmãos? Transliteração não é tradução, bem deixando claro aqui já para não haver problema. Eu acredito que quando eu falo Jesus Cristo, eu estou falando Yeshua, ok? Nem todos acreditam assim, porém eu acredito assim e sempre acreditei assim. Mas antes, eu gostaria de deixar aqui como é que eu posso dizer para os irmãos? Eu gostaria de deixar aqui para os irmãos uma explicação a respeito por que existem os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos é porque creram em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach. Mas por que eles não se chamam de cristãos? Primeiro, irmãos, eles não se chamam de cristãos porque nós que somos cristãos, nós não somos culpados, certo? Mas os cristãos que se diziam cristãos na época de Constantino, dali para frente, né, cometeram atrocidades usando o nome de Jesus Cristo, usando uma bandeira que simbolizava o cristianismo. Então, os judeus ficaram traumatizados. Por quê? Porque aqueles homens maus usaram o nome de Jesus Cristo para fazer maldades e até hoje, por isso é difícil você explicar, você evangelizar uma pessoa de religião judaica, que é de religião judaica. Agora, existe o judeu que é religioso, existe o judeu que não é religioso. E esse judeu que não é religioso, ele às vezes crê em Yeshua, crê em Jesus Cristo. E muitos deles que eu conheço, quando vêm no Brasil, falam Jesus Cristo. E quando estão lá, falam Yeshua. Existe uma linhagem de messianismo que não faz assim esse tipo de, vamos dizer assim, de intolerância com o nome de Jesus Cristo, porque eles consideram o mesmo Yeshua, apenas transliterado. Já existe outro tipo de messianismo que não concorda. Porém, meus irmãos, o que vale é o que está no teu coração e você pronunciar o nome de Jesus Cristo. Hoje, só para você saber, só por pronunciar esse nome, você já é perseguido. Então isso já demonstra que tem algum poder, não é? E não é um só nome, não tem algum, tem todo o poder, certo, irmão? Corrigindo aqui, tem todo o poder. Perdoe, Senhor, perdoe, né? A gente às vezes erra. Vocês veem como o homem erra? E eu faço questão de deixar esse vídeo assim, para que vocês vejam que eu estou corrigindo o meu erro, ok? Parece que para muitos pode ser nada, mas para mim é muito importante respeitar o nome do Senhor Jesus Cristo. Dando início, então, numa explicação a respeito, irmãos, da Igreja Apostólica original, aquela mesmo que saiu dos apóstolos, não a igreja que foi mexida por Constantino. Estou falando da Igreja Apostólica original, aquela que os apóstolos eram judeus, certo, irmãos? Jesus era judeu. Não adianta você fugir da realidade, porque essa é a verdade. Ele nasceu em Belém da Judéia, que significa Bethlehem, casa do pão. Eu não sei se expressei direito, mas Lehem é pão, Bet é casa, né? Em casa do pão, ou Beret, não sei pronunciar, mas eu sei que é casa do pão. Certo, irmãos? E também as suas letras, as letras hebraicas têm um valor. Significa 70 vezes 7, Bethlehem, ok? Então, irmãos, mas o que eu quero explicar é o seguinte. Olha a diferença. Qual a diferença entre um sistema religioso que temos hoje
e a igreja original, que muitos estão tentando, através das suas denominações, se aproximar um pouquinho. E, logicamente, que elas também, muitas das vezes, irmãos, agem debaixo de um sistema. É lógico que se tem uma denominação e em algum país exige que ela se regularize um CNPJ e etc., para poder abrir a sala, não tem outro jeito, né? Mas ela ser uma federação, ela se tornar uma federação, é totalmente antibíblico. Eu posso provar isso para vocês dentro de versículos que eu já deixei separado aqui. É claro que isso eu tenho que escrever, tenho que manter separado, porque minha cabeça não vai conseguir guardar tudo. Por isso tem que estar algumas coisas aqui para que possam relatar com clareza, sem errar, porque o negócio é sério. Pode alguém depois achar que está errado, né? Então nós não podemos errar nessas colocações. Então a doutrina apostólica original da igreja, irmãos, era entendida como a comunidade dos crentes, não era chamada de igreja, tá, irmãos? Comunidades dos crentes em quem? Em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach. E eles criam o quê? Eles criam que a pessoa tinha que crer em Jesus Cristo primeiro, fazer uma confissão de fé e depois ser batizado, certo? Eles não davam ao batismo uma colocação salvífica. Eles colocavam o batismo como um sinal de obediência ao mandamento e um sinal também de que a pessoa havia crido em Jesus Cristo como seu único Salvador. Pela fé, então, pelo batismo e pela ação do Espírito Santo. Agora, o termo igreja, irmãos, surgiu do termo grego, ou que seria eclésia ou ekésia, né? Eu anotei aqui, tá, irmãos? Eclésia, que significa assembleia ou convocação. Tudo isso aqui eu sei falar, irmãos, sem olhar. Mas eu quero fazer bem claro, porque eu quero deixar claro aqui algumas coisas para aqueles que contestam isso daí, tá, irmão? Você pode procurar na história que você vai ver que eu estou falando a verdade, para não me chamar de mentiroso, né? Então, a palavra eclésia queria dizer reunião, ou assembleia, ou convocação. Então, depois que os discípulos começavam, como eles se reuniam também na Grécia, se reuniam em Corinto, claro que os gregos não chamavam comunidade quando eles estavam reunidos, chamava eclésia, porque era uma reunião, e essa palavra não era só usada para a reunião de igrejas, era usada em qualquer reunião da época. Entendeu, irmãos? E não se referia, irmãos, a um edifício físico, não se referia. Essa palavra inglês, eclésia ou igreja, não era um edifício, era uma reunião de pessoas. Mas o corpo das pessoas que seguiam, uma reunião física, onde as pessoas se reuniam e ali formava um corpo que seria então conhecido como a Igreja de Cristo, ou como corpo de Cristo. Por isso nós, irmãos, hoje, devido às regras, eu não estou dizendo que é pecado você frequentar uma casa, um templo físico. Nós estamos vendo que existe um cristianismo que cresceu muito. Porém, irmãos, a ideologia desse cristianismo, esse sistema que está entrando entre várias igrejas, já que estão conectadas com a conversação interreligiosa, isso é totalmente antibíblico. Por quê, irmãos? Eu vou explicar. Porque, irmãos, o corpo de Cristo era aqueles que haviam sido chamados por Deus para uma nova vida. Então era uma igreja só. Não existia esse negócio de placa que separava, aí essa igreja é tal, o nome dela é tal. Não. Era uma igreja só.
certo? Que cria na Bíblia e cria em tudo que estava escrito, que na época era pergaminhos, que estavam escritos nos pergaminhos, e nos apóstolos que também aprenderam do próprio mestre Yeshua, Jesus Cristo, né? Então, Deus, ele demonstrou assim para nós que a igreja dele formava uma comunidade espiritual visível, que se reuniam, não eram prédios. Hoje, a ambição, a soberba, o poder, o sistema religioso que criou esse negócio aí, tá, irmão? Ah, então, irmão, é contra prédios? Não, não sou contra. Eu sei que tem muita gente que tem que abrigar. Mas espera aí, vamos devagar, né, irmão? Tem gente aí criando palácio, construindo palácios, enganando o povo ainda. Por quê? Quais eram as características da igreja da doutrina apostólica? Não estou falando da doutrina que alguém falou que Deus revelou para ele, ou que Deus mostrou para aquele, não. Da igreja que está dentro da Bíblia. Qual é a referência? Qual é a característica? Ela é o corpo de Cristo. A igreja era descrita pelos apóstolos como o corpo de Cristo. Cada membro dessa reunião ou dessa igreja, entendeu? Era visto como parte de um organismo. Esse conceito é encontrado especialmente nas cartas de Paulo, onde você vai encontrar lá 1 Coríntios 12, 27, onde Paulo fala sobre a unidade e a diversidade no corpo de Cristo, onde cada pessoa tem um papel, sendo o corpo composto de muitos membros. É essa diversidade, quer dizer, esse aqui é um dedo, esse aqui é um olho, está no corpo. Então há diferença, eu estou falando dessa diversidade. Não estou falando em diversidades que estão aí pregando ideologias e de gênero e outras coisas, que a igreja de Cristo não concorda, a verdadeira igreja de Cristo não aceita. E muitos não somos intolerantes, mas pela regra da doutrina cristã, nós temos que falar a verdade. Nós não podemos, recebemos as pessoas como elas são, porém, no momento de explicar a doutrina de Cristo, temos que explicar a verdade. Não estamos aqui para agradar ninguém, nem lei nenhuma, porque se vir uma lei que nos impede de falar a verdade, nós continuaremos falando a verdade, mesmo que isso venha custar alguma coisa para nós. Deus nos ajudará, porque nós não temos condições nenhuma. A igreja de Cristo era assim, irmão. A igreja de Cristo, não a igreja de Constantino. Eu vou explicar para vocês, tá? Então, irmãos, Paulo falava claramente, irmãos, sobre isso. Ele especificava isso constantemente, certo, irmãos? Agora, em Efésios 1, 22, 23, está escrito assim: sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a igreja, ela tem que ser o corpo de Cristo. Se ela é o corpo de Cristo, qual é a cabeça dela? É a cabeça de Cristo. Quando ela se torna uma federação, a cabeça dela já não é mais a cabeça de Cristo. Por quê? Porque ela está sendo regida por leis humanas, por determinações e regras humanas, e não mais pelo Espírito Santo. Algo que deixa de ser guiado pelo Espírito de Deus, como terá ligação com o corpo de Cristo? Aí você vai falar que eu sou retrógrado, que temos que cumprir as leis. Então, eu não estou dizendo que você não tem ou que não deve. Porém, registrar um estabelecimento para que possa abri-lo é uma coisa. Agora, registrar uma denominação em uma federação para usufruir de poder e de domínio, aí já não é mais o Senhor que opera. Aí é Satanás que opera em forma de homem para tentar enganar e seduzir o povo de Deus. Ok, irmão? Não tem mesmo como explicar de outro jeito. Não vão gostar, mas eu vou falar que é a verdade. Isso não é só para uma denominação. E muitas pessoas acham que a sua igreja é a única. Você está totalmente equivocado. Você não conhece a Bíblia, não conhece as Escrituras e não tem entendimento nenhum
dentro daquilo que é o contexto da salvação. Porque a igreja que vai se salvar é uma só, mas não é uma placa. São pessoas, pode ser que dentro do grupo que se reúne na sua denominação, que não é uma igreja, a igreja é uma igreja, reunião de pessoas, mas ali se trata de uma denominação. Quando se registra um nome, tem que ter um CNPJ, já é uma empresa. No momento que ela se torna uma entidade assim desse jeito, ela já está debaixo de uma lei. Porém, até aí, irmãos, eu, pelo menos no meu bom conhecimento daquilo que eu entendo, se precisa registrar para não dar problema, louvado seja Deus, não está infringindo a lei. Porém, você vai ter que colocar um nome. Esse nome não quer dizer que só aquele nome vai salvar. E é o que muitos fazem. Não, a única igreja que salva é a minha. Outro fala, mas a única igreja que salva é a minha. Aí começa o quê? Começa uma divisão. E o corpo de Cristo é um só. Dentro da sua igreja pode ter pessoas, e muitas, que vão se salvar. Dentro da outra também pode ter. Mas o problema é agora, na atualidade, as igrejas tomando um caminho para se interligar, certo, irmão? Se interligar. Eu não estou aqui sendo intolerante. Elas se interligar uma com a outra para ter diálogos que trazem, muitas das vezes, irmãos, algo que se chama pluralismo. Uma igreja de Cristo não pode se juntar com uma denominação que prega outra coisa. Hoje, até se eu for falar do adversário aqui, vou falar adversário para ninguém ficar fácil e não derruba o meu vídeo. E se eu falar alguma coisa, existem igrejas que podem participar desses eventos, mas adoram aquela pessoa que é o adversário de Deus, que é o nosso adversário. Vocês estão entendendo? Aonde que chega a situação? E muitas das vezes você contraria. Olha só, a comunidade dos crentes, que era chamado comunidade, bendito é o nome santo do Senhor, irmão. A comunidade que eu estou falando aqui, irmãos, é a comunidade dos crentes. Presta muita atenção no que eu estou falando aqui, tá, irmãos? Está acontecendo um negocinho aqui, mas eu já vou arrumar aqui já, irmão. Peraí. Está acontecendo algo aqui, já vamos resolver isso aqui. Pronto. Entende, irmão? Então essa comunidade era uma reunião de pessoas que também podia ser chamado de igreja. Não tinha prédios, não tinha edifícios. Se reuniam onde Deus preparava. Então essa palavra desigrejado mostra para mim da onde que veio essa palavra. Isso é uma modernidade para assustar você, tá bom, irmão? Para assustar você que não está querendo mais participar de nenhum sistema religioso por motivo que você está vendo coisas que estão deturpando a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você deixar de ir na sua comunidade religiosa ou na sua comunidade cristã. Você pode ir, desde o momento que ela não se alinhe com o sistema da besta, você pode ir. Quando ela se alinhar, eu te digo uma coisa, você tem que sair. Infelizmente, essa é a verdade. Eu não gostaria nunca de falar isso, mas você ficaria num lugar onde Satanás deixa ali, então o Espírito Santo de Deus se retira e o próprio Satanás toma conta? Tem uma igreja que eu conheço, vocês conhecem muito bem, que eu não vou nem falar o nome, e tem um quadro que é pura verdade. Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo não governa, é Satanás quem governa em forma de homem. Por quê? Se torna uma federação, tem que ter alguém responsável por ela. Então a cabeça daquela pessoa, aí você vai me dizer, não, mas as coisas mudaram, não é, irmão? Nós não podemos viver naquele tempo, nós estamos vivendo em outra era, em outra época. Olha, irmão, as coisas podem ter mudado, mas o Espírito Santo é o mesmo. E ele não só rege um povo, ele rege milhares. Ele pode reger, o Senhor Eterno pode reger o mundo inteiro e o universo. Será que ele não conseguiria reger grupos que servissem a ele em determinados lugares distintos, sem essa coisa de placa e de tanta coisa? Mas sabe o que está acontecendo, irmão? Está acontecendo o seguinte, tem crente, eu não estou indo contra quem vai... Presta bem atenção no que eu estou falando.
tem crente que está pregando mais a placa da sua igreja do que Jesus Cristo. Agora eu pergunto, foi a sua igreja lá? Você não está nem pregando igreja, você não sabe nem o que é igreja. Igreja é reunião de pessoas. Tem alguém lá na sua denominação que morreu na cruz por você? Ou a sua placa da sua denominação foi pendurada na cruz? Preste atenção, você tem que acordar. A sua igreja agora é uma federação. Quer dizer que ela tem alguém que responde por ela, não é mais o Espírito Santo. Essa pessoa, diante da lei, ela responde, certo? O Espírito Santo não aceita, Deus não aceita isso, irmão. Isso é antibíblico, isso é condenável perante a palavra de Deus. Nenhum lugar no livro da Bíblia, dos apóstolos, dos registros apostólicos, você vai encontrar que o Senhor falou que tinha que se reunir com uma entidade institucional para poder ter a sua igreja. Muito pelo contrário, o Senhor falou assim, quando alguém deu uma moeda para ele, perguntou, é lícito pagar o tributo a César? O que ele disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nunca misturou, irmão. Agora, nos tempos atuais, está modernizando tudo. Existem chefes, existem hierarquias, primeiro, segundo, terceiro. Isso daí não é de Deus. Isso daí não foi, nunca foi e nunca será. Tem que haver um respeito? Tem, mas não um poder administrativo, seja lá qual for, que tenha domínio sobre aquilo que é a obra do Espírito. Tem que ter cuidado quando tem muitas construções ou quando tem muitas coisas, mas eu pergunto, por que tanto luxo? Você sabe onde o Senhor Jesus nasceu? Em Belém. Como eu já disse, Casa do Pão. É um lugar humilde, eu já estive lá. Agora, o Senhor Jesus não podia nascer num palácio? Agora você só quer se reunir em palácio, porque agora você é uma federação, você quer ser bem visto diante das autoridades. Mas como você está sendo visto diante de Deus? Quando você joga uma alma fora, quando você corta alguém, quando você diz você não pode mais pregar, não pode mais orar, não pode mais isso nem aquilo. Será que isso daí vai ser justificativa diante de Deus? Eu pergunto para você. Essa comunidade de crentes compartilhavam até os seus bens. E responsabilidades também eles tinham, uns com os outros. No livro de Atos fornece descrições detalhadas a respeito da vida comunitária da igreja primitiva. Certo? Lá Deus operava, não era nenhuma instituição, nem nenhum homem. Deus operava. Mas quem que tomava conta? Paulo instituiu presbíteros, que significa anciães, que pode significar pastores, que muitos condenam só porque fala pastor. Você está totalmente equivocado, porque se fosse para condenar o que fala pastor, não poderia nem falar pastor de ovelha como tem lá em Israel. Você está entendendo? Você não conhece a Escritura, você não sabe, aí você fica falando coisa que você não sabe. E eu estou te falando aqui para você, igreja que virou federação, pode esquecer, irmão, pode esquecer. Ela está preocupada com prédio, com domínio, com poder, com presidência, quer ser mais velho, quer ser o primeiro, e roda dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, ou vocês gostando ou não vocês não gostando. Eu vou ser bem aberto, eu não estou falando mal de nenhuma instituição, eu estou falando o que os apóstolos faziam. Eles não tinham isso. Eles não eram assim. Mas aí o irmão está querendo voltar na idade da pedra. Eu não estou voltando na idade da pedra. Se tivesse um grupo de 200, 300, 500 irmãos, será que não dava para organizar? Será que não podia ter um salão? Poderia até mesmo ter um CNPJ, por que não? Mas que não se tornasse algo que fosse centralizado num lugar só. Quer dizer que tem igrejas hoje que elas são que nem o Vaticano, a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Você acha que Deus está nesse negócio? Aonde que está nesse negócio aí? Isso aí não é de Deus, irmão, nunca foi e nunca será. Se você provar dentro da Escritura para mim que isso é de Deus, eu volto atrás. Tá bom? Os apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles oravam e perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações.
estavam todos juntos, tinham tudo em comum. Não precisava perguntar que você sente de ajudar aquela família, você sente de ajudar a outra. Não, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Era ensinado cada um a ajudar o outro. Ah, mas hoje em dia tem muita malandragem. Você acha que naquele dia, naquela época também não tinha? É igual, irmão. Só que tinha o Espírito Santo para guiar, né? E hoje? Hoje tem que abrir geladeira, né, irmão? Hoje tem que abrir armário, tem que saber se tem cachorro, se tem gato, se está trabalhando, se tem carteira registrada. Mais ou menos assim, não é? Então virou uma empresa. Tem igreja que é igual empresa e fica falando que é obra de Deus. Que obra de Deus o quê, irmão? Obra de Deus é Jesus Cristo. Ou você gostando ou não, é esta a verdade. E se estiver ligado em federação, eu vi um documento de uma federação aqui que diz assim, ó. Diz assim, que a federação tem poderes espirituais. Aonde que já se viu, irmão? Quem tem poder espiritual é Jesus Cristo. Você acha que eu vou ficar debaixo de um sistema que diz que a federação tem poder espiritual? Eu não sou mal, eu não estou fora do juízo, irmão. Eu quero ficar debaixo das mãos de Deus. Você quer ficar aí, que fique. Eu não estou falando mal de ninguém. O que eu estou falando está escrito. E eu tenho aqui um contexto escrito também para mim não errar. Eu já fiz muita cautela para que ninguém me acusasse. Eu não estou falando mal da sua denominação. Eu estou falando do sistema. Ela está debaixo de um sistema. E agora tem mais, piorou. Porque se ela fosse só ainda um CNPJ, tudo bem, tem que registrar a igreja para poder manter no país. Agora, se fazer uma federação, irmão, presta atenção, é diferente. Ela se internacionaliza, ela tem que estar ligada a um órgão internacional. Eu pergunto, qual é o órgão internacional que ela está ligada? Você pode me dizer, não? Por isso que tem muita gente que recebeu um documento aí, não vou nem falar de que igreja é, que não precisa, irmão. Eu tenho que me resguardar, eu não sou nenhum, tem que ter inteligência, irmão. Eu estou mexendo com coisa pesada, mexer com o sistema é perigoso, o sistema não gosta. Mas fique sabendo que se você ficar debaixo do sistema, você vai para o inferno, é isso que você vai. Porque o sistema daqui a pouco muda e ele não quer nem saber de você. Você defende, pensa que está defendendo a obra de Jesus Cristo, você está defendendo um sistema composto por homens que determinam o que tem que falar e o que não tem, e que muitas das vezes mentem para o seu próprio bem, ok? Fique sabendo que isso está errado. Eu não estou condenando você, mas você falou que vai para o inferno. Vai para o inferno se obedecer todo o sistema, porque o sistema vai chegar uma hora que ele vai falar assim, ó, não pode fazer isso, não pode pregar isso. Eu já vi, irmão, não pode pregar mais isso, não pode mais estudar a Bíblia, não pode falar muito de Jesus Cristo na palavra. Aconteceu aqui. Mas a ordem vem da onde? Vem do irmão? Não, ele recebeu uma ordem de alguém. Senão ele não falaria isso. De alguém que recebeu de outro. É uma hierarquia. Ah, aqui não tem hierarquia. Mentira, mentira. Tem hierarquia. Tem hierarquia. Se um irmão mais novinho lá falar que Deus fez ele sentir alguma coisa, eles mandam ele ficar calar a boca. É assim que eles mandam. Ou não é? Ou eu estou mentindo? Agora, a igreja que existia, irmão, era local e era universal. Não é essa igreja universal que está aí, não. Era local e era universal. O que é uma igreja local? É que o irmão Franciscão queria. Ele estava querendo certo, uma igreja local. A igreja local é aquela igreja que cuida só daquela região, e depois um outro local tem outro que cuida de outro. Estão hermanados na mesma comunhão e na mesma ligação espiritual, mas administrativamente cada uma cuida da sua. Não centraliza o poder. Poder centralizado desvia a consciência humana para o mal. O que Satanás queria? Ele queria ter poder centralizado nele. O que aconteceu? Ele conseguiu uma terça parte, uma grande parte de anjos, e levou uma terça parte com ele jogado no abismo. Não está escrito isso? Nas partes mais baixas aqui da terra. Ou não está escrito isso? Foi expulso do céu. Por quê? Porque ele criou um sistema contrário. Deus não quer sistema, irmão. Deus quer santidade. Deus não quer sistema. Deus quer pureza.
Deus não quer sistema, Deus quer oração. Ah, mas como é que vai conseguir governar uma igreja, uma denominação em tantos países? Irmão, você acha que se o Espírito Santo estivesse agindo, você é mais sábio do que ele, irmão? Faço uma pergunta para você. Cada comunidade, irmão, de crentes ou cidade ou região, era chamada de igreja, porque eram reuniões. Por exemplo, irmão, Paulo refere-se à igreja de Coríntio, 1 Coríntios 1:2, depois a igreja de Efésios, Efésios 1:1. Essas igrejas locais eram responsáveis pelo ensino, culto, batismo, celebração de ceia do Senhor, entendeu, irmãos? Mas isso não quer dizer que tinham prédios. E poderiam até ter. Naquele tempo não se exigia. Hoje para se fazer um prédio, para se reunir com pessoas, logicamente que haverá uma regra, alguma lei. Porém, irmãos, não é necessário que se faça uma federação. Porque isso, sabe o que quer dizer? É medo. Medo de perder templo. Medo porque estão pregando coisas erradas e o outro sabe que está vendo que está errado e foi eles que construíram na cidade, foi eles que fizeram os prédios, foi eles que pagaram tudo e não veio dinheiro nenhum de lugar nenhum. Às vezes até vem, mas não é da igreja, é do povo, quer dizer, não é da denominação. Igreja física, denominação, igreja jurídica, não é do povo. A igreja povo, a igreja que essa igreja povo pode sim ter a graça de Deus. Por quê? Porque cada pessoa que está ali, ela tem uma comunhão com Deus, mas a palavra instituição não tem nada a ver com graça de Deus. Isso é mentira. Graça de Deus é Jesus Cristo. Certo, irmãos? Glória ao Senhor. A igreja primitiva, ela transcendia fronteiras, irmãos. Igual, você acha que o cristianismo verdadeiro não transcendia fronteiras? Ele incomodou. O cristianismo verdadeiro incomodou o imperador. Incomodou a Grécia, incomodou Roma, incomodou tudo. Eles pregavam os cristãos, jogavam na arena, lá no Coliseu. Lá no Coliseu. Perto onde uma denominação comprou um terreno lá para fazer uma igreja onde tem 35 irmãos. Lá no Coliseu. Lá perto compraram. Vou falar nome. Só se já venderam de novo, que não se fala mais nada. Agora tem uma coisa. Você acha certo isso? Você acha que isso aí é Deus, irmão? Você está vendo como esse sistema saiu de algum lugar? Da onde que saiu? Saiu de Constantino. Foi o primeiro, que mudou tudo. Certo, irmão? Constantino mudou tudo. Ele mudou até as leis. Eu vou fazer outro vídeo só falando de Constantino, irmão. Agora, os apóstolos, presbíteros sempre existiram. Tinha respeito entre um e outro. Havia liderança espiritual exercida pelos apóstolos. Sempre tem que ter uma liderança espiritual. E como hoje existem leis, tem que ter uma organização material, mas não é necessário uma federação. E isso não é, irmão. Está com medo de perder prédio? Que perca o prédio, mas que não se faça uma coisa dessa. Se fosse uma igreja local, cada região tinha a sua obrigação de fazer aquilo que era necessário para ter a sua vida própria. Mas não. Centralizou, aparece gente de tudo quanto é lado, né, irmão? Para ser chefe, cacique. Igreja que tem cacique para mim não serve. Para mim tem que ser igreja que tem Jesus Cristo como cabeça. Então, irmãos, os apóstolos organizaram, colocaram presbíteros, espiritualmente, colocaram diáconos, anciães, bispos, que muita gente acha que não pode falar, porque bispo e ancião é a mesma coisa. Não é esses bispos que tem na igreja romana, era outro tipo, mas era bispo que chamava, tá? Essa liderança era vista como um poder autoritário, mas essa liderança não era vista como, ou melhor, vou corrigir, essa liderança não era vista como um poder autoritário, não era. Hoje você vai nas lideranças, eles querem poder autoritário. Isso não existia na igreja primitiva. Você que inventou, você que fez, é mentira. Certo?
Tem gente que não vai gostar, não. Eu não quero nem saber. Eu não estou falando de igreja nenhuma, não estou citando o nome. Vai doer no calcanhar de muita gente aí. E vai falar que eu estou falando mal. Mas o que eu estou falando é verdade, irmão. Cuidado. O sistema agora, irmão, já está articulado com o sistema do anticristo. E se nós não tomar cuidado, vai muita gente se perder. Se ninguém pregar a verdade, irmão, se ninguém falar a verdade, se todo mundo ficar com medo, eu vou falar aí para os irmãos. Tem irmão aí do ministério, é ancião, é pastor, seja lá o que for, que saiu da tua denominação, porque você está vendo que tem coisa que está contaminada já, que tem coisa que já está deturpada, que não é mais apostólico, que não é mais do verdadeiro evangelho, e você continua, aí você sai e fica em casa dormindo, irmão, acorda, vai fazer visita, vai fazer reunião para esse povo que está saindo, irmão, pelo amor de Deus. Está preocupado só com púlpito, com tribuna? Isso daí não interessa. Se você quer saber o que vai acontecer com essas tribunas, tudo, com esses púlpitos, tudo, você acha que Deus vai levar isso para o céu? Vai queimar tudo, irmão. Tem prédio que vai dar terremoto, vai derrubar tudo. Dinheiro jogado fora. E pobre passando fome. É essa a verdade. Certo? Mas dentro da igreja apostólica existiu o quê? Uma unidade, irmão. Um amor. A doutrina do Espírito. Entendeu? Os apóstolos davam ensinamento, falavam sobre a ressurreição, falavam sobre a vida eterna, repetiam isso. E tem gente que fala, esse irmão repetitivo. Eu estou repetindo o que os apóstolos falavam há quase 2000 anos atrás, irmão. E eles mandaram falar, eles mandaram, não... Paulo falou para Timóteo, pregue no tempo e fora do tempo, tem que ensinar mesmo. O que você está aprendendo na sua denominação? Eu não estou generalizando denominações, certo? Não estou generalizando. Eu conheço denominações que são corretas, mas tem denominação, irmão, que está fazendo de você uma massa de manobra. Ah, na minha igreja é todo mundo santo. Mentira! Santo é só Jesus Cristo. Eu não sou santo e ninguém é santo. A igreja apostólica, ela tinha uma forte tendência de evangelização, uma forte tendência missionária. E nenhum dos apóstolos era milionário, não. Nem tinha avião, nem tinha jato. Eu não vou dizer que eles não eram ajudados. Tem muita gente que pensa que ajudar pregador é pecado. Pecado é você dar dinheiro para os outros fazerem um monte de coisa de pedra, ao invés de se atender um necessitado e atender um irmão que está querendo fazer a vontade de Deus, guiada pelo Espírito Santo. E aí você fecha a mão. Mas para aquele que está lá na frente, que acha que é o bam, aí você quer ajudar ele, sabe por quê? Porque você tem interesse de ministério e acha que ele é o anjo da igreja. Você está totalmente equivocado. Quando você vê a palavra anjo na nossa Bíblia, não significa que ele seja o anjo. Um anjo significa um malar em hebraico. Malar quer dizer um mensageiro. Mensageiro também significa anjo. Você está entendendo? Agora, a sua interpretação, ela vai só para o outro lado, porque você já está com a tua mente cauterizada. Essa é a verdade. E você não vai gostar, porque eu estou falando a verdade, não estou falando mal. Em nome de Yeshua HaMashiach, saia desse sistema corrupto que você está. Não estou mandando você sair da sua denominação, porque tem denominação que ainda está caminhando, mas tem denominação que já está seguindo um sistema corrupto, que já recebe diretrizes de alguém que você não sabe, ou de um espírito contrário que toma a mente das pessoas, e quem prega a verdade é jogado fora. Glória ao nome santo do Senhor. Eu não vou reter hoje nada aqui. A sua igreja, na minha igreja não é uma federação. Procure saber. Eu já fiz um monte de vídeo aí. Me chamaram de mentiroso, me chamaram de um monte de coisa. Mas é verdade. Ou você queira ou não queira. Ah, você está falando mal, isso não é de Deus. Não é de Deus eu deixar você sem ouvir a verdade. Você quer o quê? Que eu passe a mão na sua cabeça e digo que está tudo bem, você é abençoado, Deus está na tua vida? Mentira, só Deus vai estar na tua vida e na minha vida se eu estiver com Jesus Cristo, não com placa de igreja pendurado no pescoço, porque não é placa de igreja que vai levar ninguém para o céu, irmão. Santo é o Senhor. Ah, mas eu tenho ministério. Grandes coisas que você tem ministério. Você tem ministério, anda mentindo para o povo, anda enganando o povo.
Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você não fala o que está acontecendo por trás dos bastidores. Você fala que não é de sociedade secreta, mas as suas reuniões são todas secretas. E o que pode falar lá dentro, não pode contar nem para as esposas. Como se as esposas dos irmãos fossem tudo um monte de fofoqueira. Você não respeita nem o casal, você não respeita. Você simplesmente, e ainda quer ser chamado de servo de Deus. Que servo de Deus que você é? Que você não serve a nada. Você pega dinheiro, é fácil. Vai lá a pé, vai lá sem dinheiro. Irmão, eu não estou me exaltando, mas muitas missões fiz sem dinheiro nenhum. Tinha que ficar esperando na misericórdia de Deus, irmão. Enquanto outros bam, tinha dinheiro para ir para tudo quanto é lado, e ainda sobrava. E eu não tinha nada, mas eu agradeço a Deus que sempre tem um anjo na terra, um malar, um mensageiro na terra, que ajudava, ainda era pobre, às vezes ajudava, para fazer uma coisa certa. E te ia fazer e ainda era chamado a atenção. São covardes, são pessoas que vão ter que dar conta de muitas almas diante de Deus. Isso sim. Porque eu sei de várias pessoas que estão na depressão, jogadas no fundo do poço, e você foi lá visitar, você não é servo de Deus, você não serve coisa nenhuma, rapaz. Eu não estou nervoso, não. É meu jeito de falar mesmo. Tem que falar assim, que servo de Deus é você? Eu fui num país aí, irmão, na Itália, fazia 6 anos, que uma velhinha lá, agora Deus parece que recolheu ela, não era visitado pelo ministério da localidade, mas tem um irmão lá, que Deus preparou, que ele é ancião, irmão, eu vou falar até o nome dele, que não tem problema, irmão Lúcio, ele ia sempre lá fazer a visita, ele e a esposa dele, mas cadê o ministério, que não aparecia para coisa nenhuma, mas para viajar para cima e para baixo, tinha dinheiro. Isso aí é ministério, irmão? O que é isso, irmão? Tem que ter vergonha na cara e usar as coisas de Deus com reputação, com classe, com obra. Eu não estou aqui falando nomes. Se caiu na sua cabeça o chapéu, o problema é seu. Se você não fez, dá glória a Deus. Se você fez, se humilha para que você seja salvo. Porque eu não desejo a tua perdição. Você pode desejar a minha, mas eu não desejo a sua. Você pode falar que eu sou anticristo, que eu sou serpente, como já falaram aí, me desejaram o mal, me desejaram até a morte. Mas se eu morrer agora aqui, eu estou com a minha consciência limpa, porque eu estou pregando a verdade. E a verdade é essa, você vai ter que ouvir. Você está enganando a igreja de Cristo. E você vai ter que dar conta diante de Deus, hein, irmão? Você que vai ter que dar conta diante de Deus. Tem gente chorando, tem família chorando. Não adianta ficar resgatando agora, não. Antigamente você pregava, se você aqui não é o teu lugar, vai embora, que Deus coloca 10. Agora você está correndo atrás. Tem milhares de pessoas chorando que perderam cargos, que perderam ministérios, inocentes, que partiram chorando. Tem irmãos que ficaram dezenas, ou melhor, vários anos no banco sentado, esperando uma promessa que um dia ia levantar. Eu conheço um irmão justo, um irmão que ouvia pregar a palavra, que evangelizava lá no sul do Brasil, evangelizava, eu não vou falar o nome dele, eu respeitava esse irmão muito, porque eu via que ele pregava o evangelho, ele era evangelista. Sabe o que fizeram com ele? Arrumaram uma coisa para ele lá, para armar um laço, enfim. Cadê ele? Sentou, depois de não sei quantos anos, o nosso caríssimo irmão, não sei se ainda vive, velhinho, cansado, já não tinha mais nem força de ficar em pé, aí levantaram ele. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão, o que é isso? Isso é uma injustiça. Você acha que Deus vai estar vendo? Ah, mas ele já tinha coisa que eu não... Irmão, chegaram a falar para mim que tinha outras coisas. Mentira, não provaram coisa nenhuma. Não provaram coisa nenhuma, tá, irmão? Isso é coisa até de polícia, isso é coisa até de justiça, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou pregando a palavra, e essa aqui é dura, tá, irmão? É dura. Ai de vós, obreiros que maltratam o rebanho do Senhor. Ai de vós, pastores que maltratam a igreja, achando que vocês são donos dela. Vocês não são dono de coisa nenhuma, assim como eu também não sou. Glória ao nome santo do Senhor. Fiquem sabendo que Jesus Cristo está voltando. Irmão,
Você pode até achar ruim comigo, mas eu vou dizer uma coisa: Jesus Cristo está voltando, glória ao nome do Senhor, e eu estou pregando a verdade. Você vai ouvir a verdade é essa. Te humilha, põe a tua boca no chão, porque eu vou pôr a minha, porque eu também não quero perder minha alma. E você vai me acusar, você vai falar que eu já morri. Irmão, teve um que falou assim para um amigo meu: aquele ali é um coitado, aquele ali Deus não está com ele, aquele ali não sei o quê. Tem muito dinheiro, mas vai saber lá como ele conseguiu, Deus sabe, né? Mas quando eu escutei o áudio dele, que ele soube que eu escutei, ele mandou outro áudio pro irmão e falou assim: vamos orar por ele, né, irmão? Porque Deus é cheio de misericórdia, tá me julgando, tá pensando que ele é o quê? Ele é Deus? Ele que vai ficar no lugar dele, que senão a mão de Deus cai na cabeça dele também. Bendito é o nome santo do Senhor. O irmão tá nervoso? Não tô, irmão. Quando eu tenho que falar assim, eu falo assim. Porque tem hora que a pessoa... Sabe quando uma pessoa tá dormindo? Lembra de Jonas, que estava lá no barco? O Senhor chegou lá e chacoalhou ele mesmo. Hoje o Senhor está dando uma chacoalhada em você. Você que acha, você que é idólatra de igreja, crê em Jesus Cristo, larga a mão desse negócio de crer em placa, em homem que fala. Então para onde é que eu vou? Porque eu não tenho outro lugar. Vá para Jesus Cristo. Eu não estou mandando você sair de lugar nenhum. Você é que tem que saber. Você que tem que ver o que está acontecendo. Você não enxerga. Você vê e faz que não vê. Você sabe que tem mentira. Você sabe que tem desvio de conduta. Você sabe tudo isso aí. Mas você fica calado, concordando, dizendo amém para tudo. Você é conivente com isso também. Não vai escapar, irmão. Ninguém. Jesus Cristo, eu vou passar diante do Senhor. Você também vai. Mas eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo. Ou por acaso eu estou falando alguma coisa mentirosa? Você está copiando Constantino. Constantino mudou os 10 mandamentos. Constantino mexeu na Bíblia. Constantino mudou data. Constantino colocou dia disso, dia daquilo, dia não sei o quê, para agradar o povo. Mas quem era Constantino? Vamos ver a história dele direitinho? Vamos puxar a ficha dele para vocês verem? Ele não era boa coisa não, viu, irmão? Cuidado com essas suas ideologias que não são bíblicas. Você quer uma igreja apostólica? Pega a Bíblia e segue só ela, irmão. Tá? Segue só ela. Não teologias humanas que você mesmo criou na sua mente. Porque eu também estudei teologia. Tem coisa que eu não aceito. Tem coisa que eu olho ali e não concordo. Não quero nem saber. Eu concordo com a Bíblia. Eu pego a Bíblia e pergunto para ela mesma. Eu pergunto para a própria leitura. Por que aconteceu isso? Aí eu vou pesquisar para me saber por que aconteceu. E você, irmão, te pergunto, por que você fez a sua igreja uma federação? E eu pergunto para mim mesmo, por que aquela igreja é uma federação? Aí eu vou pesquisar por que ela é. Aí eu vou descobrir que ela está querendo o quê? Domínio, que ela quer poder, que ela quer ter domínio sobre os prédios, que ela quer ter domínio sobre tudo, porque ela constrói coisas bilionárias usando dinheiro de pessoas humildes e pobres, que às vezes não tem nem o que comer em casa e acham que estão fazendo isso para Deus. Vocês estão pior do que os sacerdotes daquela época, irmão. Quem faz isso está pior do que aquele sacerdote. Se colocar aquele sacerdote diante desse ministério aí, é capaz daquele sacerdote crer em Jesus Cristo, se salvar e esse daí ir para o barro. Toma cuidado, ainda dá tempo de vocês se humilharem. Se eu fosse vocês, irmão, eu reunia para fazer uma oração, para pedir perdão para Deus e tudo isso daí, e procurava todos esses irmãos que estão com depressão aí, jogados nas camas, outros entraram até em sanatório. Eu visitei irmão que estava no sanatório, eu visitei. Por causa de uma pregação, porque aconteceu alguma coisa na vida dele, ele foi parar no sanatório, tá, irmão? E o que ele falou pra mim foi coisa pesada. Sabe o que eu fiz? Falei pra ele não falar pra ninguém, tá, irmão? Vocês não vão saber nunca o que ele falou pra mim, porque eu não falo, porque senão vocês não iam ter misericórdia dele nunca, tá? E eu sei muito bem que ele estava numa situação de enfermidade, então eu não levei aquilo em conta, e ainda, irmão, orei com ele, ele chorou e disse para mim, mas irmão, vai orar comigo. Estava dentro de um quarto fechado, só com uma janelinha para pôr comida. E quando dava crise, irmão, ele batia a cabeça na parede e achava que Deus não estava mais com ele, por causa de uma pregação, por causa de coisa que esses irmãos pregam. Né? Aí depois diz, não, o inimigo tomou. Que inimigo o quê? Foi a palavra que saiu da sua boca, que você não soube falar. Você já manda o outro para o inferno, já disse que não tem mais salvação, que aqui não é mais o teu lugar, ou não está pregando mais assim, porque antigamente era assim. Pode ser que hoje mudou, né? Irmão, eu não estou nervoso, eu não estou bravo, mas estou dizendo para vocês, cuidado, se a sua igreja virou uma federação,
vasculhe, descubra por quê. Procure saber, estamos comprando isso para fazer igreja, procure saber de quem está comprando, se houve licitação, quem que ganhou a licitação, da onde que vem o dinheiro, da onde que vai ser comprado, porque às vezes está vendendo um daqui, outro de lá, e o negócio está tudo enrustido. Eu falei nome? Não falei nome de ninguém, você não pode falar nada, eu estou falando apenas uma crítica, e eu tenho liberdade para fazer crítica. Eu não estou te acusando, eu te pergunto, aonde você fez licitação para fazer determinadas coisas? Você pode me responder? Se você puder me responder, responda. Você faz circular para tanta coisa. Tem igreja que faz circular para tanta coisa. Faz uma circular mostrando o nome das empresas. Mas não empresa de que você que é amigo teu, não. Outras empresas fora dentro do parâmetro da sua doutrina. Porque, é claro, você chegar para uma... Agora, não falando de você, tá? Para você não achar que eu estou atacando você. Se uma pessoa chegar para outra e falar, eu tenho um grande número de pessoas que são meus amigos. Na maçonaria acontece muito isso. A pessoa, e eles fazem porque eles querem fazer. Isso aí já é uma regra, né? Eles querem ajudar a pessoa, tudo bem, problema deles. Mas vocês querem ajudar quem? Vocês mesmos? Olha, irmão, eles falam lá, vamos ajudar aquela pessoa, ele montou uma empresa tal, vamos todo mundo comprar lá. Pronto. Virou cativeiro. Eu conheço irmãos que fizeram isso. Claro, o dinheiro não é seu, né? O dinheiro não é seu. Tinha irmão que ganha comissão, irmão. Tinha irmãos que ganhava comissão. Não, você faz tanto aqui que eu trago aqui, você me dá uma comissão. Eu trago tudo aqui para você. Ou é mentira, irmão? Ou é mentira? Qual igreja que é essa, irmão? Eu tenho certeza que quem escutar esse vídeo aqui, irmão, não precisa falar nome de ninguém, não. Eu não vou falar nome de ninguém, não. Eu sou bobo, irmão. Você acha que eu tenho cara de trouxa? Eu não sou, irmão. Sou um homem de Deus. Você pode achar que eu sou do inferno, mas eu sou de Jesus Cristo. E eu prego contra essas tranqueiras que vocês estão fazendo, judiando de alma, jogando os outros no inferno. Aí, tem tanta gente chorando. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Que o seu já está chegando aí, viu, irmão? Tem ancião aí enrolado. Eu conheço um monte de ancião enrolado, irmão. Tudo enrolado. Cheio de problema. Enganando os outros, vendendo colchão, dizendo que cura, que faz não sei o quê. E no fundo era tudo caixa de tomate que tinha. Você pensa que eu não sei coisa, irmão? Eu não sou criança, não. Eu sou uma pessoa que conheço pessoas que faziam colchão, trocavam a etiqueta, colocavam a etiqueta original num colchão falso e vendia. E depois o colchão afundava. Ia lá ver. Eu estou falando o nome de alguém? Se você sentiu dor no cotovelo, sentiu dor de cabeça, procura saber você. Eu não quero saber, eu não vou dizer o nome de ninguém, não. Isso aqui é para pegar pesado mesmo hoje. Porque chega de entrar gente no meu canal me chamar de mentiroso. Eu vou pôr tudo para fora agora. Você está numa federação, o anticristo logo logo vai dominar esse negócio aí, e se você tiver mediante isso daí, você vai perder tua alma e eu não tenho culpa. Eu estou te falando a verdade. Deixa Jesus Cristo te usar. Creia nele, em Yeshua. Ele é o único. Ele é o único. Se há alguma, como é que eu posso dizer, como me acusaram aí, depravação, me falaram, não é depravação, falaram outra coisa, falaram profano, que eu era profano. A profanação em falar que Jesus Cristo não está de acordo com esse tipo de coisa satânica que está aí, que entrou, porque não tinha. O povo não tem culpa, eu não estou atacando o povo, estou falando com o sistema, com a cabeça, lá com o miolo, porque antes não precisava falar que era o Espírito Santo que regia, Deus que me livre de falar, mas agora não, agora quem está regendo é você, irmão. Não vem dizer para mim que não. Tem gente até de fora te ajudando, hein? Será que não? Deus sabe, né? Fica com esse vídeo, irmão. Eu sei que vai ter muito comentário, não tem problema, vão me xingar, vão me esculachar. Agora eu peço para os irmãos aí do canal que me ajudem. Eu estou falando a verdade, que é Jesus Cristo. Doa onde doer. Deus seja louvado. Alguém pode falar assim, mas irmão, isso não edificou nada. Não edificou? Os irmãos vão ficar mais atentos. Tá? Os irmãos vão ficar mais atentos. Você pode ser da instituição, eu não estou desrespeitando a sua instituição. Eu estou falando de fatos.
e fatos que ocorrem. Isso não é falar mal, estou colocando fatos. E não adianta você falar para mim que não. Porque eu vi irmãos falar na internet que quando acabava algum culto, alguma coisa, subiam para beber e fazer não sei o quê. E da onde que era aquele dinheiro, será? O irmão não mentiu. Eu acredito que aquele irmão falou a verdade. Eu acredito. Pode até ele fazer um vídeo me xingando, me esculachando, mas eu respeito o que ele falou. Eu respeito o que esse irmão falou, que é de lá. Eu não vou dizer que não respeito, eu respeito. Certo, irmão? Eu respeito. Agora, se ele achar ruim comigo, irmão, problema dele. Eu não tenho nada contra ele, amo ele, quero que ele vá pro céu. Pode chamar meu canal do que for, irmão, tá? Aqui não tem ninguém revoltado, aqui eu estou pregando Jesus Cristo. Eu gostaria muito de ver essa denominação, ou aquela, ou a outra, fazendo as coisas certas, entrando na linha. Eu não sou santo, eu estou aqui, não sei, Deus é que sabe até quando, se eu vou viver, que eu não vou viver, Deus é que sabe tudo. Mas eu amo a Deus, irmão. Eu amo a Deus e eu quero que Jesus Cristo salve você. Para mim ter essa força, para pregar desse jeito aqui, eu estou pregando mesmo para você. Cuidado com essa federação de Satanás, cuidado, porque senão você vai ficar debaixo da unha do inimigo. E depois que você estiver lá, só Deus mesmo para te tirar. E olha lá que ninguém te tire, porque você mesmo já cauterizou a tua mente. Você acha que tudo é graça e você esqueceu que a graça é o amor incondicional de Deus, está em Jesus Cristo, o único que pode salvar. Não é ancião, não é pastor, não é presbítero, não é diácono, nada. É Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ou você gostando ou não gostando. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Não pense que eu estou nervoso. Eu não estou, é o meu jeito. Deus abençoe e fique com Deus. Amém e amém.